Boa noite, eu sou o jornalista Evandro Cordeiro e este é o programa Tribuna Livre. Depois de mais um feriadão, voltamos aqui para a bancada do Tribuna Livre na TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada da TV Cultura. Uma satisfação estar de volta, frente a frente com você, caro telespectador, a quem eu agradeço a gentileza da audiência e a preferência. Hoje eu estou muito à vontade aqui porque eu e Narciso Mendes, né, que é o nosso comentarista, hoje nós não temos a presença do Osmir Lima, né, por motivo de força maior, não pode estar aqui. Nós estamos à vontade porque vamos receber gente nossa, né, gente da nossa intimidade, os jornalistas Toninho Alves e Altino Machado e o mestre Antônio Gomes, da UDV, né. Eu quero explicar que o programa hoje tem um caráter especial porque essa gente boa que está aqui com a gente vieram aqui para a gente conversar sobre a UDV, sobre a ayahuasca, né, que foi citada aqui no programa anterior. Então a gente volta já já para a gente começar o nosso papo com essa turma boa e aguardamos você e contamos com a sua preferência e sua audiência. Até já! Outra vez, boa noite, caro telespectador. Esse é o programa Tribuna Livre. Estamos de volta para o primeiro bloco, para iniciar nossa conversa aqui com os jornalistas Toninho Alves, Altino Machado e o mestre Antônio Gomes, da União do Vegetal. Eu vou começar aqui dando uma boa noite para o meu querido amigo Antônio Alves, perguntando para ele, por onde você anda, Antônio Alves? Ninguém te vê, faz tempo, amigo. Pois eu moro na região do Alto Santo, ali na Vila Irineu Serra, né? E é um pouco afastado do centro da cidade e eu confesso para você que me custa vir até o centro da cidade, porque a cidade é muito quente, muito agitada, muito, sabe, e o lugar onde eu moro é mais sossegado e eu prefiro ficar por lá. Com o advento da internet, onde a gente pode fazer trabalho remoto e mandar os produtos pelo e-mail, pelo WhatsApp, todas essas coisas, eu tenho trabalhado muito mais em casa, né? E atualmente me dedicado mais menos à literatura, à crônica política do dia a dia e mais ao trabalho literário mais longamente curtido, né? De uma literatura mais poética, um texto mais poético. Estou começando a deixar de ser, finalmente, jornalista e passar a ser escritor. Eu costumo dizer que eu fui jornalista, mas o Daime me curou. Ele só não curou o Altino porque o Daime não cura sentença. O Altino vai morrer jornalista, né? E aí, Tonho, já se acostumou com o computador mesmo? Já esqueceu a Olivetti? E aqui está todo mundo aqui da bancada da Olivetti. Eu sou do tempo do linotipo. Do linotipo. Quando na década de 80, né, o jornal Rio Branco, né, onde eu comecei, os textos eram compostos no linotipo. A gente fazia, escrevia na Olivetti, né, ou na Hamilton, né? Tu estava lá na época, né? Depois passava para o Chicana, o pessoal das máquinas lá, que passavam a coisa no linotipo, né? Quem arrumava as barras de chumbo? De chumbo, né? As letras eram tipos de chumbo. E aí era interessante na diagramação, porque o pessoal passava e dizia, Tonho, hoje é curto, ou então hoje pode ser mais longo, entendeu? O texto não tinha, assim, 300 linhas ou 250 linhas, é mais longo ou mais curto, porque, dependendo como é que fosse, ele enfiava um bloco de propaganda, se não desse coisa, ele tirava 2 linhas lá do meio e empurrava. Assim. Vamos falar mais sobre isso aqui, porque a gente precisa apresentar o Antônio. Antônio, satisfação recebê-lo, seja bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês também. Meu primeiro emprego foi datilógrafo numa Olivetti, no 7º Batalhão de Engenharia de Construção, em Cruzeiro do Sul, né? Eu era bom. Satisfação estar aqui para falar desse segmento importante da sociedade, como diz o doutor Narciso aí, que é muito discreto, que é a ayahuasca. Eu estou aqui à disposição para conversarmos sobre esse tema, dentro daquilo que for possível e que eu puder falar. Legal, eu volto a lembrar que
a presença deles aqui é decorrência de uma citação, talvez inoportuna ou infeliz, do ex-deputado João Corrêa num programa, há 2 programas, né? Ele, desavisadamente, não sei, não posso julgar aqui, né? Ele citou a ayahuasca, né? De uma forma que desagradou aí todo mundo. Então a turma está aqui para, além da gente conversar muita coisa sobre o assunto, a gente conhecer mais sobre essa cultura, sobre essa religião, se é assim que eu posso chamar, a gente vai falar, eles vão defender a organização deles, a religião deles, diante daquilo que foi falado, né? De forma que já me disseram que foi indelicada. Do meu lado esquerdo aqui, o meu amigo Altino Machado, outro que vem da Olivete, também já foi correspondente do Globo, né, Altino? Da Folha, né? Do Jornal do Brasil, da Folha. Jornal do Brasil. Do Estadão, Portal Terra, mas um pouco mais recente. Então aí, Evandro, vamos lá. Obrigado por ter vindo. Eu quero lembrar que o Altino Machado... E trabalhei com você, né, no Rio Branco. Trabalhamos nesse tempo que eu comecei, que o Toninho começou também, ali no começo dos 83, 84, você estava lá abastecendo a linotipo do Aldeci, daquele outro, do Zé Maria. Zé Maria, né? Chicana. Essa hora, 2 horas da tarde, aquele sol louco, aquela caldeira ali, o cara... Tem muita marca de queimadura no corpo ainda daquilo. Pá! Daí ele vem quando dava aquele pingo de chumbo, né? Tomar um leite para cortar o veneno do chumbo, né? A Aldina estava todo tempo mandando litro de leite lá para baixo. Pra gente Era um tomar. trabalho, né, muito diferente do que a gente experimenta hoje, né? Muito diferente, muito assim, diferente. Estou dizendo para você que o papo vai ser bacana, né? Vai ser bom, né, Altino, hoje aqui? Sim, com certeza. O Altino está aqui como nosso convidado especial e, por acaso, o Altino também é apreciador do Santo Daime, não é isso, Altino? Também frequento o Daime há muitos anos, desde então aquele tempo. Então veio a calhar, né, nossa conversa de hoje. Do meu lado direito, eu tenho o prazer de estar sempre com ele aqui, do meu lado direito, Dr. Narciso Mendes de Assis, é um engenheiro civil, mais jornalista do que muito jornalista, né? É verdade, sempre disse isso. Muito informado. Doutor Narciso, mais uma vez, a casa é sua, né? Altino, há cerca de um mês, nós fizemos uma troca que me causou dúvida. Foi a parceria que nós tínhamos com o PSDB, com o PSB, com o SBT e a TV Cultura. Tonho Alves, uma das recomendações, exigência, para que nós pudéssemos assinar o contrato de afiliação com a TV Cultura, fosse que nós obedecêssemos rigorosamente o que diz a nossa Constituição sobre a cultura. Quer dizer, TV Cultura, logicamente, exigindo cultura. E, neste particular, o Acre é criador mundial, Tonho Alves, de uma cultura que virou uma religião que é praticada em vários países do mundo. Eu contabilizei no mínimo uns 12 ou 13 países que tem centro de huascas. E em todos os estados do Nordeste tem uma presença de pessoas que admiram o Santo Daime. Mas eu conversava com o senhor Antônio e dizia, a comparação, em princípio, parece pejorativa, mas não é. Que a base do negócio é a propaganda. Vocês não acham
que as associações ou as instituições que pregam ayahuascas se inibem bastante em divulgar a religião? Entendeu a minha pergunta? Eu queria que você me respondesse se vocês não são tímidos propagandistas. Sim, mas isso é uma instrução espiritual que a gente recebe na origem das nossas tradições, né? É uma instrução que o mestre Irineu deu para os seus círculo mais próximo, os seguidores, e que certamente o mestre Gabriel deu para o pessoal da União do Vegetal, que é não sermos discretos, não fazer proselitismo, não fazer pregação pública. Quem tem que vir aqui, vem, a gente recebe, mas a gente não fica chamando, não fica fazendo propaganda. No caso do Daime, a propaganda não é a alma do negócio. Não é algo que a gente... Há uma proibição expressa do mestre Irineu de convidar pessoas. Então, eu posso te... você pode, imaginemos que nós nos conhecemos ontem e nos tornamos amigos. Você nunca vai... Eu nunca vou chegar para você, Narciso, e dizer: Narciso, vamos tomar... Eu tomo uma bebida ali que é maravilhosa, é capaz disso e daquilo. Jamais. É diferente de certos grupos religiosos em que você é estimulado a formar células, a convidar, a rebanhar. Você até se cacifa dentro da organização se você traz mais seguidores, entende? No DV é assim, a gente diz que nós somos discretos, mas não somos secretos. Se alguém bater a minha porta como amigo e disser: você frequenta alguma religião? Frequento. Eu bebo chá da ayahuasca na União do Vegetal. Aí, se ele disser: eu quero conhecer, prontamente eu vou achar um momento de levá-lo e ele participar. O mestre fundador da União do Vegetal, ele disse que a União do Vegetal não precisa ir ao povo. Ela tem que ficar no seu lugar e esperar que o povo venha a ela. E aquele que chegar, os braços estão abertos para acolher. E há essa expansão pelo mundo que você citou aí, que de fato acontece, existem de duas formas. Existe uma expansão que é organizada, orgânica, e que é lenta e que não traz problemas. E existe uma expansão baseada na propaganda, no venham, conheçam essa maravilha, que é rápida e que traz enormes problemas, entendeu? Porque junta todo tipo de gente que traz todo tipo de problema. Então, essa expansão, quando é lenta, organizada e discreta, ela vai assentando bases de uma evolução cultural nos lugares onde ela chega. E se essa expansão for rápida e baseada na propaganda, ela certamente vai causar quadro. Perde. É em cima disso que nós falamos assim: a gente vai mais devagar porque nós queremos ter quantidade, mas estamos preocupados também com a qualidade do trabalho. Mas eu vou voltar novamente a questionar. Eu, por exemplo, frequentei pela primeira vez um centro, igreja, não sei como é que vocês admitem. Geralmente se fala mais centro, né? Tem alguns Um centro de ayahuasca, a convite, eu fui convidado. Você era o que? Era como político? Não. Na época, né, eu nem pensaria, até que se você pensasse, soubesse que a política iria resultar nisso que está aí, eu teria renunciado. Embora eu não estou arrependido de ter participado da política. Foi quando eu Vamos falar de conheci. política ainda aqui. Foi quando eu conheci e tive longas conversas com Dona Peregrina. Interessante, né? Eu estou falando de 45 anos atrás, não estou falando de ontem nem de antes de ontem. Mas deixa eu dar um informe para você. O convite, ele ocorre. Isso. Ele ocorre quando você já tem uma certeza de que não vai, de que aquela pessoa precisa, de que aquela pessoa não vai lhe trazer problemas.
quando você já tem uma certa intimidade, né, se conhece a pessoa e tal, aí você pode até, né, com autorização da chefia do seu centro, dizer, eu gostaria de, meu aniversário, eu gostaria de convidar o fulano de tal. O meu aniversário vai ser realizado vai lá ser no realizado centro. no centro, né? Vai ser aniversário realizado no centro e tal. Eu queria convidar o fulano, que é meu amigo, ele não E conhece. isso continua. Tal. Então isso autoridades, são- eventualmente numa coisa, por exemplo. E você era uma... Bodas de ouro, o casamento Nossa, do era mestre grande Irineu com a breiteiro, madrinha né? Peregrina. Há Aí 40 vamos fazer a festa. Vamos convidar algumas Há pessoas. 40 anos atrás você já era uma personalidade. Já, né? com certeza. Então, certamente por isso. O que Altino quis dizer que não é assim um convite assim no atacado, né? Não isso. queremos agora Você não. É ofensivo. discretíssimo. Não é uma propaganda, é Não um é uma convite propaganda. individual, né? Olha só. Eu quero crer que... E você, eu Narciso, quero tomou crer... a ayahuasca quantas vezes na vida? Eu acho que todas as vezes que eu frequentei, e eu já estive em 5 dos centros, em todos eles eu tomei ayahuasca. E Como me é que diga uma foi? coisa, você teve alucinações? Olha, a única vez que eu fiquei surpreendido foi quando tomei pela primeira vez. Porque eu acho que há a necessidade imperiosa, se eu fosse um frequentador assíduo de uma religião, como a minha esposa, ela é frequentadora assídua, domingueira de uma missa católica. Ninguém tira ela dessa programação. Mas eu, exceto a surpresa de tomar Na primeira vez. a primeira vez, me deu satisfação de ter tomado. Entendeu, Tonho? Eu não... Olha só. Porque a grande impressão que ninguém que conhece absolutamente nada sobre o Santo Daime, há alguém que considera como uma droga, viciante e dependente. É essa imagem que precisa que vocês acabem com ela. Porque se vocês não acabarem com essa imagem, ela vai ficar no subconsciente de quem ignora. Nesse Mas sentido, deixa eu te falar o que aqui, você Tonho. chama de, por exemplo, que seria necessário fazer uma certa propaganda, eu não digo que seja propaganda, mas um esclarecimento Isso. sempre está esclarecendo. aqui E que eu aí quero a gente chegar, agradece ao Evandro e ao programa aqui, por, inclusive, nos dar essa oportunidade de Aliás, fazer eu quero esclarecimentos. Aliás, não a respeito- foi. quero- Eu sei que não foi, né, Evandro, uma solicitação de centro, de qualquer Não, centro, não, né? não. Foi a iniciativa de vocês em conceder sim, um espaço para. Eu queria, inclusive, dizer a vocês que o objetivo aqui principal é esse. Só que para essa defesa dessa imagem, só que para a gente chegar lá, eu queria que a gente fosse por parte. Sim, vamos lá. Queria que a gente fosse por parte. A gente já falou muito, já viajou muito por dentro do negócio, mas vamos por parte. Eu queria saber, por vocês três, como foi que tudo isso começou? E por que essa divisão, não sei se eu posso chamar de divisão, do Santo Daime para o dever. Quem é que fala primeiro? Toninho. Toninho. Como foi que começou o Santo Daime? Quem juntou o Mariri e a Chacrona, Toninho? E o que é o Mariri e a Chacrona também? Diga, por Olha, favor. esse aí é os tempos imemoriais, tá? Eu uma vez conversei com um pajé Axaninca, lá do Rio Amônia, e perguntei para ele quem tinha ensinado ele a fazer a ayahuasca, né? No caso, Camarampe, como eles chamam, né? Ele disse, eu aprendi com meu avô, e ele aprendeu com os incas. Porque quando ele fala avô, é assim É ancestral, né? o tataravô, é um ancestral dele, né? Então o avô aprendeu com o avô, que aprendeu com o avô e aprendeu com os incas, né? Todos esses povos aqui da Amazônia Ocidental e também das montanhas, né? Mas principalmente os que eram unificados pelo Império Inca, né?
esses da Amazônia, onde nasce esse cipó e essa folha, eles eram tribos, povos huasqueiros, né? Certo. E os incas, né, na sede do seu império, incorporaram. Hoje tem pesquisas antropológicas e arqueológicas que já tem rituais e objetos que eram de uso da ayahuasca nessas épocas que são antes dos espanhóis chegarem aqui. 5.000 anos. Pré-colombiana, né? Muito tempo atrás, né? Então, essa é uma cultura muito antiga, que ficou sendo guardada e desenvolvida pelos povos indígenas aqui, originários dessa região. Quando os espanhóis chegam e colonizam e formam esses países, Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, etc. E no caso do Brasil, os portugueses sobem pelo Amazonas e então vão empurrando os índios rio acima, né, para se agruparem, se ocultarem, se defenderem aqui nessas regiões ainda não alcançadas pela colonização. Eles vão ao mesmo tempo conhecendo as coisas dos índios, né? Aprendendo com os índios a viver na floresta, né? Como é que você pode viver numa floresta? Você tem que construir casa, né? Então, como é que você vai construir a casa? Quem sabe construir casa na floresta são os índios que moram aqui. Então, começaram a construir casa de paxiúba, de palha, barracão, cupixaua, todo tipo de arquitetura que era aprendida com os índios. Barco, fazer ubá, fazer coisa... E também os remédios da mata. Você não tem médico, não tem nada, né? E a religião também. Você não tinha alguém que soubesse ler a Bíblia ou que trouxesse uma coisa de um ensinamento, ou o Veda, ou a yoga, ou seja, qualquer prática religiosa ou espiritual do Oriente para cá. Então, quem era que estava aqui, que conhecia, que tinha contato com Deus? Os índios. Então, os colonizadores, os seringueiros, principalmente, não os mais ricos, mas os mais pobres, que viviam, andavam pela mata, que trabalhavam junto com os índios, que guerreavam, inclusive, contra eles, foram aprendendo essas coisas, né? Mas até aí não é o Santo Daime ainda. Não, né? Isso daí, essa história começou. Aí você tem gente, huasqueiros independentes, né? Gente que aprende e se torna um pajé, se torna um curandeiro, Isso aconteceu em todos esses países aqui. Mas no Acre se deu um fenômeno diferente, porque chegou aqui um homem chamado Raimundo Irineu Serra, chegou ao Acre em 1912, e aí ele começou... Chegou onde eu queria, mas a gente vai fazer um intervalo e no próximo bloco a gente vai falar sobre isso. E eu também desejo falar sobre esse dia dessa chegada. De Mestre Irineu, né? Pronto. Hein? Aguarde só um instantinho que a gente volta já com Tribuna Livre, nesta agradável segunda-feira, com a presença dessas pessoas maravilhosas aqui. Até já. De volta com o programa Tribuna Livre desta segunda-feira, maravilhosa, agradável, lembrando aí de agradecer sempre a preferência e a audiência, você que está nos acompanhando aí desde o primeiro programa, na TV Rio Branco, canal 8.1, afiliada da TV Cultura, né? Esse é o nosso objetivo a partir de agora, né, Narciso? Tem que ser. Mostrar a cultura, mostrar esse lado do Acre que a imprensa, da forma convencional, geralmente não mostra, né? Nós estamos aqui para mostrar, para discutir esses assuntos interessantes. Hoje recebendo aqui o Antônio Alves, jornalista, Altino Machado, jornalista, Antônio Gomes, que é mestre na UDV, e, claro, o nosso comentarista maior, Narciso Mendes de Assis. Eu quero fazer um lembrete antes de começar, antes de a gente voltar a falar aqui sobre o mestre Irineu, né? Da chegada dele, acho que vai ser o Altino agora. Antônio continua? Quero fazer um lembrete. A TV Rio Branco não é ayahuasqueira, católica. A TV Rio Branco é laica, não é, Narciso? Laica. A TV Rio Branco é laica. Aqui ninguém está defendendo, a gente não está defendendo A ou B, não é? A gente está dando espaço para todo mundo falar, né, de sua profissão de fé. Enfim, mas vamos voltar ao assunto, Toninho.
Porque ainda não é daime, não é? Não, ainda não é daime. não. Aí o mestre Irineu Aliás, chega. O mestre Irineu, quando chegou, ele conheceu ele se encontrou com, ele veio do Maranhão e encontrou-se com alguém disse que até que era parente dele, porque Isso é os anos primos 60, dele. né? Não, isso em 1912, quando ele chegou aqui. No início do século XX, né? E ele encontrou-se com dois irmãos, Antônio Costa e André Costa. Esses tinham fundado a primeira organização religiosa no Acre. Porque naquele tempo, a Igreja Católica passava por aqui com os padres fazendo desobrigas, subiam do Amazonas, né? Vinham fazer missa, batizado, casamento e tal, e desciam o rio. Mas não tinha nenhuma paróquia instalada, né? Só depois, perto de 1920, é que foi instalada a paróquia em Chapuri, em Brasileia e tal. As igrejas tinham igrejas, igreja católica ainda do tempo dos bolivianos, né? Mas não existia uma presença organizativa, né? Dos padres, assim, constituindo, morando no local, conventos, escolas, isso é importante, aquelas coisas. Né? Porque é a primeira... organização religiosa fixa, nascida aqui, né? Era Círculo de Regeneração e Fé. Esses irmãos organizaram essa entidade chamada Círculo de Regeneração e Fé. E tinha estatuto, tinha diretoria, tinha o ritual que eles faziam e tal, tomando a ayahuasca, né? Ou seja, a ayahuasca já estava aqui antes com os indígenas. Com os indígenas e depois como instituição religiosa também. Não, eu quero esquecer. Pela pergunta que vou fazer, a ayahuasca, o chá, a religião, tudo. Para fazer uma pergunta, e não sei se vocês têm a resposta. O que é que o cidadão maranhense, negro, filho de escravo, tinha de especial? O que é que ele tinha de especial que fez com que o Marechal Rondon, olha a natureza desta pergunta, o escolhesse como tesoureiro da organização que tratava de algumas intrigas que existiam entre os territórios brasileiros, peruanos e bolivianos. Quer dizer, então, não foi por causa da ayahuasca. E ele veio parar aqui, né? Porque o Marechal Rondon, um nome nacionalmente conhecido e que muito foi importante para o nosso país, disse logo, então o cidadão que vai ser o meu tesoureiro vai ser Irineu Serra. Por quê? O Irineu Serra, quando ele sai ele conheceu a ayahuasca com os irmãos Costa nessa região onde hoje a gente chama... Brasileia. Era na época conhecido Brasileia, né? Tinha a Vila Brasília, né? Que era hoje a cidade de Brasileia, e tinha a região das fronteiras, das Três Bandeiras lá para cima, né? Que é o Seringal Paraguaçu, aqueles seringais ali para cima, hoje. Que é onde hoje é esse Brasil. E então essa região aí, com a presença indígena da ayahuasca, nasceu o pessoal que nem chamava de ayahuasca, era cipó, era purgativo, o remédio, tinha vários nomes que eles chamavam aquela bebida, né? E constituíram essa organização, e o mestre Irineu, ele conheceu, teve a sua visão da missão de Nossa Senhora da Conceição, lhe entregava nessa ocasião, poucos anos que ele passou ali naquela região, e depois ele veio para Sena Madureira, Rio Branco, esses centros urbanos mais constituídos, e aí ele foi sentar a praça na Guarda Territorial, entendeu? E na Guarda Territorial, embora ele fosse um homem que na época não sabia ler nem escrever, mas ele não tinha letras, não tinha frequentado escola, não tinha nada, mas ele
já começou a se tornar conhecido como uma pessoa cheia de sabedoria e de conhecimentos. Inclusive por alguém que foi soldado junto com ele, chegou a fazer o curso de cabo junto com ele, depois ele saiu da guarda, foi ser agricultor, mas essa pessoa prosseguiu na carreira militar, que foi o Coronel Fontinelli de Castro. Fez amizade com ele lá no início. O Fontinelli tornou-se uma das maiores autoridades do Estado ao longo de várias décadas, porque várias vezes, quando um governador encerrava o seu mandato, era chamado de volta para a capital, que era o Rio de Janeiro na época, vinha outro interventor, mas no espaço entre um e outro era o coronel que assumia, entendeu? E era o chefe da Guarda Territorial, era o homem que naquele tempo a Guarda Territorial foi quem construiu o aeroporto, foi quem construiu prédios públicos, abria ruas, fazia todo tipo de serviço aqui. Então o mestre Irineu, ele se tornou íntimo de autoridades, grandes comerciantes. Ele era um homem, um grande produtor, assim, um agricultor que tinha uma comunidade que produzia muito. O Clodomir Monteiro, que fez pesquisas sobre a ayahuasca, ele tem uma estimativa, de acordo com as pesquisas que ele fez, que na década de 50, cerca de metade, 50% da produção que se vendia no mercado municipal aqui, era da região Custódio Freire, Alto Santo. Então, produção agrícola. Então, essas pessoas constituíram a história do Acre, eles estão dentro da história do Acre. O mestre Irineu era do movimento autonomista. Ele era junto, está lá o nome dele, no Memorial dos Autonomistas, está o nome dos primeiros autonomistas, dos que lutaram pelo Acre deixar de ser território e se tornar Estado, liderados pelo Guiomar Santos e tal. Está lá o mestre Irineu, tinha reunião dos autonomistas na casa dele. Então essas pessoas estão dentro da história do Acre. O mestre Daniel, começou com o mestre Irineu no ayahuasca, depois constituiu a sua igreja, seu centro aqui na Vila Ivonete. O mestre Daniel chegou ao Acre em 1909, em 1905, a primeira vez, depois em 1907 ele trabalhou com o Plácido de Castro e trabalhou com o Gabino Besouro também, que dizem que era o inimigo do Plácido de Castro, né? Veja só, né? Esse homem conheceu o Acre por dentro, como ele mesmo diz numa das cartas dele, eu vi o Acre nascer. Então, eles participaram da fabricação dessa terra. Eles estão entranhados na cultura, na história, na política, na sociedade acreana. Não só eles, as famílias, as pessoas que participaram com eles naquele tempo. Nós estamos hoje, esse ano, Madrinha Peregrina Gomes Serra, esposa do mestre Irineu, está completando 85 anos. Dona Veriana Brandão está completando 90 anos. Nasceu lá dentro. Os pais dela já eram seguidores do mestre Irineu. Essas pessoas têm história, sabe? São pessoas antigas que viram e ajudaram a fazer o Acre nascer. Eu queria que tu estabelecesse para nós uma data. Nasceu o Daime com o mestre Irineu, porque eu quero passar para o Antônio Gomes para a gente falar da UDV também, né? Aí ele conhece a ayahuasca entre 1916 e 1918, por aí assim, 1920. Depois ele vem para Brasileia e quando ele vem para Rio Branco, e quando ele sai da Guarda Territorial e se assenta como agricultor e começa a reunir a comunidade dele, os primeiros discípulos, e formar o que ele chamou depois de Centro Livre, né? Nós datamos no ano de 1930. Então a gente dá como 1930 a origem do centro, não do trabalho da ayahuasca, que ele já fazia antes, ele já cultivava, já fazia, já reunia algumas pessoas, já rezava, já curava, já fazia atendimentos assim, para as pessoas que necessitavam de saúde, mas quando ele constitui um núcleo assim, organicamente em 1930. Tá? E depois, em 1945, ele se muda para a região do Alto Santo, né? E aí começa um segundo momento da doutrina. Então né? começa a doutrina... Só um instantinho, que eu tenho essas datas mais ou menos na cabeça. Em 1945, quando ele vai para o Alto Santo, é quando um dos seguidores que estavam junto com ele
o mestre Daniel também obtém uma autorização espiritual para constituir o seu próprio trabalho. Então ele se afasta da casa do mestre Irineu e constitui essa igrejinha de São Francisco. Mas amigavelmente, não é? Não houve briga. Aliás, o mestre Irineu deu até um pouco de daime para ele começar o trabalho dele, né? E depois permaneceram amigos, e as duas irmandades têm laços de amizade até hoje. E aí, em 1945 isso, né? Em 1959, passou pelo Acre uma pessoa que foi até Brasileia, depois voltou e se estabeleceu durante um tempo num seringal aqui na região de Plácido de Castro, do município de Plácido de Castro, e ali ele reuniu-se com vários uasqueiros independentes que frequentavam a floresta, que naquela reunião com ele reconheceram que eles eram apenas mestres da curiosidade, mas que eles não tinham a mestria espiritual verdadeira, que aquele que estava ali entre eles que seria o verdadeiro mestre, que era chamava-se José Gabriel da Costa, que depois foi para Porto Velho e em Porto Velho fundou a União do Vegetal, em 1961. Então essas datas estão mais ou menos na minha cabeça, porque eu recomendo para quem quiser conhecer essa história e as semelhanças e diferenças que existem entre essas várias linhas da ayahuasca, eu recomendo que leia a cartilha Muitos São os Caminhos de Deus, que é a cartilha que orienta a Secretaria de Educação do Estado no ensino religioso. Ela, com a parceria com o Instituto Ecumênico Fé e Política, dirigido pelo Pacífico, pelo Padre Máximo, pelo pastor Albino e outros companheiros, do qual o pessoal do DAIME participa também, J. Conceição e outros, eles... nós elaboramos uma cartilha para orientar a Secretaria de Educação, a pedido da Secretaria de Educação e a pedido do Conselho Estadual de Educação, sobre como instruir os professores de ensino religioso. Porque o professor de ensino religioso, ele não vai apenas doutrinar os alunos na sua religião, ele tem que respeitar a diversidade de religiões. Se tem um aluno ali que é de uma outra religião que não é a dele, ele não pode, como professor, impor a religião dele ao aluno. Então, o Estado é laico, ele tem que respeitar todas as religiões. E aí, então, o ensino religioso é orientado para oferecer ao aluno conhecimentos gerais sobre todas as religiões, a dele, da família dele e das outras, e onde elas todas podem ter um espaço de proteção pelas leis do Estado, a liberdade religiosa garantida. Mas o Francisco Hipólito, aqui da Igreja do Mestre Daniel, e o Mestre Edson Lodge, da União do Vegetal, escrevemos um texto sobre as religiões da ayahuasca, enquanto que vários pastores escreveram textos sobre as diversas correntes dos evangélicos. Uma pessoa ligada à Igreja Católica escreveu um texto sobre a Igreja Católica. E tem vários textos sobre Umbanda, sobre Candomblé, sobre outras coisas, e tem uma segunda cartilha que está sendo preparada, onde também vai ter uma exposição da diversidade de religiosidade indígena que tem no Estado, né? Então, eu recomendo que esse texto, que fala especificamente da União do Vegetal, todos os caminhos, os caminhos de Deus, né? Que está nessa cartilha, que você pode pegar com a Secretaria de Educação, que deve ter muitos exemplares, ou com os membros do Instituto Ecumênico Fé e Política, o Padre Máximo, o Padre Pacífico, o pastor J. Conceição, o pastor Cid Mauro, né, e outros que Mãe Raimundinha, lá do Bujari, de outros que frequentam as reuniões dessa instituição. Antônio, não tem jamais teve rota de colisão entre o DAIME do Mestre Irineu e a UDV, pelo que a gente está vendo aí, né? Não tem, porque é o seguinte, são 3 correntes tradicionais da ayahuasca
que surgiram em momentos diferentes, com coisas que são O semelhantes. objetivo é o E mesmo. com coisas que são diferentes, mas, sobretudo, o princípio da paz está plantado entre nós. Esses mestres criaram essas religiões no meio da floresta, mas olhando para as cidades. E essas religiões, a nossa, por exemplo, a União do Vegetal, tem como principal objetivo auxiliar o ser humano a desenvolver virtudes morais, intelectuais, espirituais, e um dos objetivos, fazer uma paz no mundo. E para eu fazer uma paz no mundo, eu tenho que começar com o meu coração, aqui com o meu vizinho, com esse vizinho, com aquele líder religioso, com aquele outro, e tenho que respeitar todas as religiões. E como é que eu não vou respeitar, especialmente essas ayahuasqueiras, que são parceiras de lutas, estão na mesma busca de respeito, de ser vista como algo benéfico à sociedade. Então nós temos entre nós um trabalho de luta, de mãos dadas, desde uma carta de princípios de décadas atrás que foi escrita e assinada por nós, que nós mantemos os mesmos princípios de respeito e de solidariedade entre nós. O Toninho já fez um esboço do início da UDV. Uma coisa interessante também para pontuar é o seguinte, esses aspectos que o Antônio Gomes e o Antônio Alves elencaram aqui, desse histórico, isso contribui para que essas religiões desfrutem de respeito, porque se dependesse de certas pessoas em certos momentos da história, esses grupos teriam sido eliminados, entende? Foi a figura do mestre Irineu, do Gabriel, do Daniel Pereira de Matos, que se impôs a essas tentativas, porque houve na história várias tentativas de banir, de acabar, né, Toninho? Teve vários momentos de perseguição, de perseguição, coisa e tal. Mas a perseguição partia de quem, exatamente? Assim, teve um momento que foi a Polícia Federal, teve momentos que foram... Pessoas, por exemplo, que conheceram a ayahuasca num desses núcleos de expansão rápida e que cheio de problemas, entendeu? Então o filho teve um surto psicótico ligado estava ligado a um desses centros, então a culpa é daquele pessoal ali e tal. E aí, pronto, aí vinha uma denúncia, aí a polícia ia lá, investigava, aí vieram aqui, começou em 1985, houve uma primeira tentativa de proibição. E aí vieram, o CONFEN na época, era Conselho Federal de Entorpecentes, foi acionado pela União do Vegetal em Brasília pelo seguinte, porque a DIMED, Divisão de Medicamentos do Ministério da Saúde, proibiu a ayahuasca, porque tinha dimetiltriptamina, que é uma substância que é considerada alucinógena, etc. e tal, e que é proibida em convenções internacionais e tudo. Agora, a União Vegetal disse, olha, quem pode legislar sobre isso, proibir ou permitir, não é a divisão do medicamento do Ministério da Saúde, é o Conselho Federal de Entorpecentes, que é o órgão normativo. Então apelou ao Conselho Federal de Entorpecentes para que suspendesse aquela proibição e fizesse estudos que a União Vegetal se comprometia a colaborar com os estudos organizadamente, seu departamento médico, seus pesquisadores, já etc. Já que não tinha nenhuma referência de que fazia mal. De que fazia mal, né? Nem afirmar, né? Então, o CONFENS fez isso, estabeleceu uma comissão com farmacólogos, psicofarmacólogos, psicólogos, todos cientistas dessa área, mas também com antropólogos, sociólogos, etc., e percorreram todos os centros do Daime. Bom, o resultado, para lhe dizer, é que estão resguardados a maioria deles se filiou. Vocês estão resguardados já? Estamos resguardados. Completamente. Existe já decisões definitivas do CONAD, hoje não é mais CONFEN, agora é CONAD, Conselho Nacional Antidrogas, que já fez estudos, já fez conferências, já fez diversos tipos de coisas e baixou resoluções que já hoje estão incorporadas, digamos assim, à legislação brasileira, ao corpo normativo brasileiro, que são resoluções dizendo que o uso religioso é permitido. Por exemplo, questionamento sobre pode dar para crianças? Aí eles respondem, o próprio Estado brasileiro responde através do CONAD, as comunidades e os pais sabem exatamente
quando pode, quando não pode, a quantidade que pode, que é adequada, e essas comunidades têm essa ciência e essa consciência de saber o uso correto. Pode dar para mulheres grávidas? Se você for lá no Alto Santo, você vê, vejo num trabalho lá, tem um salão, você vê uma criança dando seus primeiros passos ali no salão, a mãe dela aqui numa fila atrás, a avó numa fila ali e a bisavó sentada numa cadeira ali. São 4 gerações. Todas, desde aquela vovozinha lá, durante toda a gravidez e na hora do parto ela tomou Daime, e aquela menina cresceu tomando Daime, e na hora do parto da neta também, e depois a bisneta também, são 4, 5 gerações que você vê lá dentro, sabe, criando filhos, netos e bisnetos, sem nenhum problema de saúde, pelo contrário, sempre tendo benefícios. Então, o Estado brasileiro, depois de várias décadas estudando esse assunto, levou em consideração essa experiência das comunidades para dizer, não, essa substância não apenas não faz mal à saúde, como ela ajuda as comunidades a se estruturarem, ela tem uma base religiosa e cultural forte no seu uso, e ela tem uma comprovação de décadas de uso sem nenhum problema de saúde física ou mental. Legal. Então, nós estamos perfeitamente integrados ao direito que o Estado brasileiro nos reconhece. Eu queria saber como é que está a UDV no Acre, como é que está a organização toda. E vamos falar também sobre o fundador, o Mestre Gabriel. Mestre Gabriel, José Gabriel da Costa. Que está completando 100 anos de nascimento esse ano. Pronto, mas eu queria que tu respondesse isso no próximo bloco. A gente vai fazer o intervalo já já. De volta com o Tribuna Livre desta segunda-feira para o terceiro e último bloco, agradecendo a sua audiência, a sua preferência e dando um abraço aqui nos nossos futuros parceiros comerciais, né? Um abraço em todos e abraçando também todas as religiões do Acre. O TV Rio Branco não é ayahuasqueira, não é assembleiana, não é umbandista, a TV Rio Branco é laica, objetivamente laica, né? Então, vamos começar o bloco passando a palavra para o Antônio, para ele falar como é que está no Acre a União do Vegetal e vamos falar também sobre o seu fundador, né? Pois é, a União do Vegetal ela foi, como disse o Toninho, fundada em 22 de julho de 1961. Fizemos no ano passado 60 anos que ela existe. Nasceu aqui na fronteira da Bolívia com o Acre, ali do lado boliviano, próximo à Praça de Castro, de lá foi Porto Velho, Manaus, Porto Velho, Rio Branco, Manaus, São Paulo, e distribuiu-se. Hoje a União está no Brasil, em todos os estados, e em mais 10 países. Né? Alguns desses centros que o doutor Narciso deve ter visto, alguns devem ter sido da União do Vegetal, que chega desses países, como nós falamos, pela porta da frente, conhecendo a legislação e entrando com os seus registros todos em dia. E nosso fundador nasceu em 1922, em 10 de fevereiro. Esse ano faz 100 anos. Seringueiro, já fez 100 anos, um seringueiro que nasceu lá na Bahia e que veio para cá para cortar seringa na Segunda Guerra Mundial, mas aqui ele plantou um trabalho de paz. Né? Ao contrário da guerra, ele veio distribuindo seus ensinamentos em pequenos grupos na floresta, depois nessas cidades que eu falei, e aí tomou conta, cresceu. No Acre hoje temos mais de 22 templos da União do Vegetal. Em Rio Branco são 5 templos diferentes, cada um desses templos aí com mais de 100 associados, e associados para nós é aquele que chega a dizer, eu quero seguir, quero associar e quero pagar a minha pequena mensalidade para fazer parte dessa irmandade. Aí tem aquele esposo que não é sócio, mas frequenta, tem a esposa que não é sócia, mas frequenta, tem um jovem. As nossas sessões a gente tem em média aí 150 pessoas no mínimo em cada uma delas. Né? E é um lugar de se plantar a paz, de se plantar o amor, de se plantar a amizade, a concórdia, a solidariedade, que é uma coisa forte no nosso meio, é solidariedade e fraternidade. Eu vou te fazer uma pergunta que vai
abrir espaço para comentário do Altino, do Toninho e do Narciso. Como é que vocês, da União do Vegetal e também o Daime, enxergam a Bíblia Sagrada e Jesus Cristo? A Bíblia Sagrada é o livro mais lido, mais traduzido, mais vendido, mais comprado no mundo todo e o mais importante que existe. E é dessa Bíblia que vem todos esses ensinamentos desses mestres. É dessa fonte inspiradora que serve para a humanidade toda, que serve para nós. Não usamos no ritual, mas serve para nós como inspiração, como referência maior. E Jesus é o Salvador da humanidade. Aquele a quem o mestre que fundou a União do Vegetal, aquele a quem o mestre Daniel, aquele a quem o mestre Irineu se curva e reconhece como o Salvador da humanidade. Esse é o Jesus para nós, que é o Jesus que está na Sagrada Escritura. Altino. Olha, o mestre Irineu, ele tem em Jesus Cristo o seu Salvador e diz que ele é o Salvador para todos nós, da humanidade. O trabalho dele é essencialmente cristão. O trabalho do mestre Irineu é um trabalho, é a doutrina cristã. Diz que veio replantar, ele diz que veio replantar a doutrina de Jesus cristã. Cristo. A doutrina de Jesus Cristo. Ele não ensina outra doutrina diferente. A doutrina que ele ensina é a doutrina de Jesus Cristo. Agora com uma particularidade. Ele recebeu essa doutrina para explandi-la das mãos da Rainha da Floresta, que é Nossa Senhora da Conceição, a mãe de Jesus. Então, o que ele diz... Assim, a mesma mãe pregada pelo catolicismo. Aquilo que a gente estava conversando então, antes do programa. O mestre Irineu, o trabalho doutrinário do mestre Irineu tem muitas semelhanças com o trabalho da Igreja Católica. A centralidade de Maria, mãe de Jesus, como sendo a divindade dela, né, reconhecida a divindade como mãe divina, mãe de Deus, e a intercessão dos santos, daqueles que são mártires da igreja, que são auxiliares de Jesus na sua obra e que, portanto, podem interceder por nós junto ao Pai Celestial e a Jesus. Então, a doutrina do mestre Irineu é uma doutrina da floresta, tem características, componentes indígenas fortíssimos, é uma doutrina que vem de lá do Nordeste, como disse o Narciso, que ele era maranhense, negro, filho de escravos, né, de pessoas que foram escravizadas ao longo da sua vida, e ao mesmo tempo é uma doutrina cristã, né? Então ela tem todos esses elementos da história, da cultura, da ancestralidade do Brasil, da formação do povo brasileiro, e ela é essencialmente cristã. Então todas as entidades e santos e tudo curvam-se perante Jesus, que é o centro de tudo. Então a Bíblia, para nós, por exemplo, a gente nem usa dentro do ritual, porque na época que essas religiões, esses centros surgiram, a maioria das pessoas era analfabeta, não sabia ler nem escrever, não tinha nem acesso à leitura da Bíblia, etc. Mas se você for olhar os hinos, procura saber se tem alguma contradição entre o que diz o hino e o que diz a Bíblia. Não tem nenhuma, é tudo, sabe, tudo é cristianismo. Não há dúvida que são religiões, a única contradição cristãs. Que eu vejo e que eu não consigo guardar aqui nesse momento é a questão de Nossa Senhora, né? Foi uma criação no século III para o IV da Igreja Católica. Que é uma, digamos assim, que não é uma, digamos assim, não se diz na doutrina do Daime nada que não seja dito na Bíblia. Que Maria é a mãe de Jesus, que ela é uma virgem que concebeu do Espírito Santo, que ela, enfim, aí o seu nome será louvado por todas as gerações, entendeu? Não há nenhuma heresia, digamos assim, mesmo do ponto de vista bíblico. Entretanto, a gente sabe, por exemplo, todos esses centros da ayahuasca são espíritas.
reencarnacionista. Não quer dizer que tenham aqueles fenômenos espirituais que a gente vê de incorporação, etc. Não é, é um espiritismo mais da visão do que da incorporação. Mas todos eles pregam que é possível, não é que seja obrigatório, mas é possível haver reencarnação. Se Deus der licença, um espírito que viveu na Terra durante uma encarnação, ele pode voltar uma outra encarnação. Isso daí também não é, assim, dito, afirmado na Bíblia, né? Mas também não está dito que não existe, né? Não existe. Existem trechos da Bíblia que são objeto de polêmica teológica até hoje. Não, isso daqui está querendo dizer a transmigração das almas, isso daqui não quer dizer reencarnação. Está aqui o Jesus dizendo que Elias, que ia voltar, já voltou e que é João, então é uma, sabe, essas polêmicas que os teólogos travam aí, nós não participamos dessa polêmica. Essas controvérsias são polêmicas. A gente vai fazer vamos produzir um outro programa, né? Vão ser discutidas fraternalmente, eu espero, né? Que ninguém se mate por isso, né? Ao longo da história da humanidade. Não, isso a gente faz um outro programa. Mas nós nos consideramos cristãos. Tá? Nós estamos a deformação da nossa política partidária acabou envolvendo a religião na política. E para mim isso é uma coisa desastrosa. Está aí evidente. E isso, Narciso, só para jogar uma águazinha no teu chope, isso começou com o mestre Irineu, né, Toninho? Não teve. Aí a minha pergunta para ele. Não há nenhuma mistura da religião dele com a as política. Diferenças. Ele era um cidadão que participava que existem entre os três ramos que tem a ayahuasca como símbolo máximo das suas religiosidades. Essas diferenças são pequenas ou são comparadas quando Lutero rompeu com o catolicismo? Perguntou para mim? São pequenas, né? Nós temos esse sacramento porque para nós a ayahuasca é um sacramento, é algo sagrado. Por isso a gente não vende, a gente não dá a qualquer um, a qualquer hora, em qualquer lugar. Tem o lugar certo, as pessoas certas para trabalhar com a ayahuasca nos nossos centros. Por isso que nós nos identificamos, por isso que temos mais coisa que nos aproximamos, nos une, do que coisa que nos diferencia. Se eu quiser comprar 1 litro de ayahuasca, não vai comprar na União do Vegetal, nem no Alto Santo, nem na Vila Ivonete ali do Nós somos Mestre terminantemente contra, porque sacramento não se vende. Sacramento se dá a quem merece recebê-lo. Então, o que nos diferencia é muito pouco. É mais questão do ritual, da forma de ser. Mas o chá são que diferenças, não são divergências. Pelo pouco conhecimento que o senhor tem de mim, eu merecia ou não ter tomado o daime? Tanto merecia que já tomou o daime. Tanto merecia que já tomou o daime. A questão não é nem tanto quem merece, é quem precisa. Eu sei disso aí. Tanto é que e eu preciso? Rapaz, eu acho que todos nós precisamos. Olha, como o programa caminha para o final, eu queria começar a fazer algumas considerações e eu vou começar aqui pelo meu colega Altino Machado. Já se contou basicamente, claro que merecia uns 5 programas para a gente poder conhecer melhor tudo isso, mas já se contou basicamente de onde veio o daime, ao dever, o Alto Santo, esse negócio todo. Eu queria perguntar ao Altino, que é um jornalista muito experiente, muito vivido, de muita estrada, queria te perguntar o seguinte, Altino, na atualidade, como é que essa religião é vista, ela é tratada, se ainda tem muita indiferença ou tipo de preconceito, enfim. Como jornalista, como é que você... Eu acho que há
uma carga de esclarecimento, de informação muito maior do que havia nos anos 70, 80, 90. Mas ainda há muita desinformação, como o Narciso expôs aí no começo, há muita desinformação, né? Então eu acho difícil, assim, eu tenho dificuldade de compreender, de admitir, de tolerar como alguém que nasce no Acre seja capaz de dizer que associar quem toma ayahuasca ou quem bebe, a diferença. Ao dever, eles dizem bebe a ayahuasca, nós dizemos tomamos. Então quem bebe ou toma ayahuasca, dizer que quem bebe e toma ayahuasca, associar a gente alucinada. Entende? Isso eu acho, perdoável. Né? Mas pela difícil, ignorância, pela talvez. ignorância, porque como uma pessoa que vive, que nasceu no Acre, é capaz de associar, conhecendo tanta gente, porque há muita gente na sociedade, de gente até com destaque mesmo na vida política, jurídica, acadêmica, que frequenta. Então a pessoa associar isso, que escreve, que tem atividade intelectual, como o Toinho, eu e outros, a pessoa associar essa prática, tradição, né? essa cultura, essa religiosidade a gente de alucinado. Altino, Então, eu mesmo fiquei surpreendido pelas personalidades da nossa altíssima classe social que vive. E do nível intelectual dessas pessoas. Nível intelectual, com poderes de Estado, inclusive, individualmente com poderes de Estado. E, à primeira vista, eu dizia, eu jamais imaginaria encontrá-los aqui. Que dá uma ideia que deveria ser maçons, deveria ser, sei lá. Quer dizer... E ainda para completar, eu vou devolver a bola quicando para você. Você é um obreiro da Assembleia de Deus, não é? Sim, sim. Mas a sua aqui para me manter imparcial, né? Mas a sua família, você mesmo, você tem um grau de parentesco com a dona Peregrina, que é a viúva do mestre Irineu. O seu tio Louredo era dirigente de um centro, era uma das pessoas que preparava daime lá ele, né? Preparado, que foi curado pelo mestre Irineu junto com a filha, né? E que teve a permissão dele para formar um centro. E mesmo você sendo da Assembleia de Deus, sendo um obreiro da Assembleia de Deus, quando tem inário lá, sim, da sua família, você vai, né? Então, isso é assim que a gente deve viver, em paz, em harmonia, em tolerância, em respeito. Eu tenho um irmã que tomaram daime, frequentaram e voltaram para a Igreja Batista. Tem uma pergunta. Entende? Tem uma pergunta que esse programa, na minha visão, eu acho que na visão de muita gente, Toinho, não pode se calar. Não pode deixar de ser feita. Eu acompanhei uma das sessões por inteira e me foi entregue o livrinho com os hinos. E eles são cantados um seguidamente ao outro, Em ordem. numa religiosidade mais religiosa do que o próprio daime. Quem são os autores daqueles hinários? Excelente pergunta. Quem? Excelente pergunta. Porque eles continuam ainda apócrifos, continuam ainda não... Porque eles quando têm... um artista produz uma música, aí... A gente lá no Alto Santo chama de dono do inário. Quem é o dono do inário? Porque esses hinos, eles não são compostos
pelos Não seus... é uma eles são compor- recebidos. Tá? sim. Então, por exemplo, você pode receber o hino numa miração, numa sonho. visão do daime, você pode receber num sonho, você pode receber, às vezes, por uma intuição. Você, por exemplo, digamos que você está doente, né? E aí você dorme, tem um sonho que você está andando com muita dificuldade numa estrada e tem um grande obstáculo na sua frente. Aí aparece um passarinho e ele canta para você uma cantiga, né, dizendo, você vai obter a sua cura, porque Deus vai lhe curar, porque a Virgem Maria tem pena de você e vai lhe curar, e etc. e tal. Então, você recebeu um hino e é um hino de cura. Entendeu? Ou você pode ser um hino de disciplina, né? Castigando você, dizendo você está fazendo coisa errada na sua vida, você deve se corrigir, etc. e tal. Entendeu? Então, porque você desse jeito, você está deixando o Papai do Céu triste, e a mamãe triste, e Jesus, seu Salvador, não está contente com você. Então, você recebeu um hino de admoestação. Tem vários tipos de hino, mas você recebe, ele não vem, você não pega um papel e fica compondo uma canção. Você recebe já com música e a letra e tudo, né? Então, nós temos hinos, por exemplo, que Dona Maria Damião, é um daqueles hinários antigos, tradicionais, ela faleceu em 1949. Nós temos um hino, por exemplo, do Germano Guilherme, recebido provavelmente nos anos 40, que diz assim: o mar cresce e a terra baixa em diversas partes do universo, anunciando o que nós estamos vendo hoje, dos fenômenos da mudança climática, já naquela época onde nem se falava nisso. Então, nós temos hinos que são proféticos, hinos que são... E por pessoas analfabetas que não sabiam ler e escrever. E que isso se manteve numa tradição oral. Se manteve numa tradição oral. Entendeu? Então, poucas pessoas sabiam anotar esses hinos. Então, esses hinos, assim como as chamadas do mestre Gabriel, assim como os salmos do mestre Daniel, eles são recebidos, são as entidades espirituais, as divindades ou espíritos iluminados, que mensageiros autorizados pelo mestre, dos mestres, né, a vir trazer essas lições, esses ensinamentos. A gente vê, por exemplo, os salmos que tem na Bíblia, né? Por que eles têm nome de salmo? Alguém aqui sabe a música? Não tem música mais, porque eles eram cantados pelos hebreus naqueles tempos. Se perdeu as músicas já se música. Perdeu, mas como os hebreus são um povo da escrita, ela ficou registrado, né? Ficou registrado pela escrita. Então, esses hinos, eles vieram musicalmente, são salmos também inspirados, e aí eles vão ficar para a posteridade. Não sei como, talvez daqui a 2000 anos eles tenham só a letra escrita. Talvez ainda tenha alguém que lembre de uma melodia. Como diz o mestre Irineu, alguém fala em meu nome alguma vez em pensamento. Eu espero que a humanidade recolha esse ensinamento e leve adiante. Se nós fizéssemos um programa com plateia, certamente a plateia ia dizer assim, porque a gente já vai ter que encerrar o programa, né? Tá bom? Rapaz, eu queria agradecer ao Antônio Gomes e entregar para ele aí o microfone para que ele faça as considerações finais. Muito obrigado pela tua presença, por ter atendido aí. Estou feliz de estar aqui, saber também que agora sou afiliado da cultura, vamos ter mais cultura, sempre for necessário nesse sentido. O chá, a ayahuasca, o vegetal, o daime, como quer que chame, ele precisa sair desse âmbito da justiça, da polícia e entrar na cultura. Porque ele é algo cultural, virar agenda cultural. Então nós estamos sempre à disposição, se precisar de nós, para um trabalho desse tipo. Gratidão por esse espaço. Obrigado por ter vindo. Altino Machado, meu colega querido. Muito bom. Obrigado. Parabéns ao Narciso, a você pela mudança de afiliação a uma nova rede, né? Acho que isso contribui para um tipo de programa como esse, que talvez, se viesse naquela vibe do SBT, talvez não tivesse tanto espaço como pode ter agora, né? A cultura, a religião. E outra coisa que eu quero dizer é que há essa tradição ayahuasqueira, essas religiões, elas são muito
de muito respeito e tolerância com as outras religiões. Entende? Isso é uma coisa também muito marcante. Tem também um certo... As pessoas lidam desarmadas na hora de se posicionar. Até numa divergência, na né? divergência, são mais... Não formam assim uma brigada para ir atacar quem quer que seja. Acho que há esse espírito de tolerância, de respeito, por ser grupos que atravessam muita intolerância, muito desrespeito, preconceito, né? Então eu acho que isso é importante também, é uma característica dessas religiões. Satisfação, irmão, te rever. Tá? Muito bom também. Antônio Alves, como é que é aquela crônica, Toninho, que começava com assobio? As crônicas me retiraram o tesouro do anonimato. Eu ia fazer compra no supermercado e sempre tinha uma criança se escondendo de trás do pai, apontando para mim, né? É aquele cara da televisão. Mas eu agradeço, sabe, desejo também boa acolhida para vocês na nova casa, né, da cultura. Eu estava dizendo aqui para o Narciso que é uma boa notícia para mim, porque se vocês já são um canal de uma emissora assentada e com uma grande audiência, com uma audiência respeitável, digamos assim, disputa Eu a quero audiência. até te lembrar que o programa está passando logo depois do Roda Viva, tá? Acabou de passar o Roda Viva aí. Né? E então vocês vão trazer, digamos assim, atenção para essa programação bonita, fantástica da TV Cultura, da Rede Cultura, sabe? Que é uma programação que sempre esteve, assim, teve pouca audiência, né? E ela tem uma contribuição enorme. A TV Cultura, essa centralidade da cultura na programação da rede é o que o Brasil precisa. É o que o Brasil precisa. Nós estamos precisando menos de coisas espetaculares e notícias espetaculosas, escândalos, e mais de cultura, mais de música, de patrimônio histórico, de conhecer as nossas raízes, da nossa formação, do nosso povo, de todo o país e particularmente aqui também do Acre. Então, acho que vocês têm a oportunidade de fazer um excelente trabalho aí nessa nova casa e eu desejo que vocês tenham inspiração para fazer esse trabalho, né? No que precisarem contar dos grupos ayahuasqueiros do Estado, nós estamos dispostos a colaborar sempre com vocês e tal, né? Obrigado, não queremos televisão para expor nossas religiões, para fazer culto ou para fazer pregação e tal, para convencer ninguém, entendeu? Mas, assim, nossas pessoas, nossos talentos, as coisas que a gente tem, os conhecimentos que a gente tem, está à disposição de vocês, do Estado do Acre, toda da população do Acre, das instituições, para colaborar no que for possível para o desenvolvimento cultural do nosso povo. Obrigado, bom te rever, tá, irmão? Legal. Doutor Narciso Mendes de Assis. Eu vou me Uma despedir satisfação. e dando mais potencial à importância da TV Cultura, Tonho Alves. Quando, semana passada, não sei qual foi o dia, não me recordo qual foi o dia, eu ligo a TV Cultura, está passando um programa de 2 horas com Jair Rodrigues e Elis Regina. Fino da bossa. Fino da bossa. Aí quando eu vejo hoje essas televisões darem espaço ao que existe de mais pobre em termos de cultura musical, aí eu disse, que cultura nós estamos construindo? Então, é com esse propósito que nós entregamos os espaços que nós ainda dispomos
para os historiadores do Acre, para a Universidade Federal do Acre, para os sindicatos, para os políticos de forma apartidária, porque nós não seremos cabos eleitorais de ninguém. Isso eu posso, no particular, fazer minha opção política, mas não posso ocupar um espaço que é uma concessão pública para dela fazer propaganda em favor desse ou daquele candidato. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor Narciso. Obrigado ao Márcio Nunes, a dona Célia, a Patrícia, todo mundo que acreditou nesse projeto, né? E, naturalmente, a nossa TV Cultura, né? Eu queria fazer endossar aí a tua lista de programas bons. O Senhor Brasil, que tal, né? Sim. Com Rolando Boldrin, né? Aos sábados à noite, programa bom. Então, obrigado você, telespectador, pela preferência, pela audiência. A gente se despede aqui já com saudade para a próxima segunda-feira, certamente com um tema maravilhoso igual foi o de hoje. Até lá, se Deus quiser, e uma boa semana a todos.